Bom, eu tô aqui porque saiu a lista de convocação do Tite para a Copa do Mundo e eu vim fazer duas coisas. Primeiro que eu não vi ainda a convocação, eu deixei de visualizar isso ainda. Tá aqui no meu celular, eu não abri a notícia porque eu queria primeiro fazer quem eu acho que vai. E aí depois eu vou comparar com a lista do Tite, a lista final do Tite, e ver quem eu concordo e quem eu não concordo também. Essa é a segunda parte do vídeo, é falar quem eu concordo e quem eu não concordo. Bom, são 26 nomes, eu tô aqui com um caderninho para anotar os 26 nomes. O primeiro nome é o Alisson. Os três goleiros é óbvio, não tem dúvida nenhuma. É Alisson, Alisson, Ederson e o Everton. Aí agora já começa a ficar mais difícil. Esses aí são os goleiros. Os goleiros são esses. Agora, defensores. Defensores, a gente tem algumas dúvidas. Vamos lá, defensores, vou começar pela lateral direita. Cara, tem várias dúvidas, tanto na lateral direita quanto na esquerda, mas o Danilo é o único que é quase 100% Danilo, lateral direito da Juventus. Agora, eu ainda tô em dúvida se o Tite levou mais um atacante ou se ele levou outro lateral direito. Porque ele testou o Militão na lateral, ele usou o Emerson Royal e não deu muito certo. O Emerson Royal não tá tão bem na Europa. Ele. Quem mais de lateral ele testou? E ainda tem algumas opções, tipo aquelas opções absurdas, tipo Rodinei. O Fagner não é uma opção absurda, mas eu não levaria porque já passou o tempo do Fagner. Se fosse eu, levaria só um lateral direito. Como eu ainda estou em dúvida, eu vou continuar a lista, depois eu volto no lateral direito. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, eu nem vi as mensagens. Lateral esquerdo, a gente tem. Lateral esquerdo, a gente tem Alexandro. Alexandro, lateral esquerda. Peraí, deixa eu pular aqui, ó. Lateral direito ainda tá vago. Na lateral esquerda a gente tem Alexandro e Renan Lodge ou Alex Telles? Eu vou de Renan Lodge porque o Tite gosta do Renan Lodge. O Tite gosta do Renan Lodge. Eu prefiro o Alex Telles, mas o Tite gosta do Renan Lodge. Renan Lodge. Na zaga, a gente vai ter 4 ou 5 defensores. Essa é a questão, porque se o Tite for de um lateral direito, ele vai com 5 defensores. Se ele for de dois laterais direitos, ele vai só com 4 defensores. Então eu vou na. Ó, Marquinhos. Marquinhos. Thiago Silva. Thiago Silva. Agora, Militão. Militão e. Ó. Provavelmente o Gabriel. Ó. Eu fico muito puto pelo Gabriel Magalhães não ir. Mas eu sei que ele não vai. Então. Eu vou de Bremer. Talvez o Bremer. Veríssimo. Porque o Tite é maluco. Eu vou de Veríssimo. Vou de Lucas Veríssimo porque o Tite adora o Lucas Veríssimo. Eu tô em dúvida entre o Lucas Veríssimo e o Bremer. Mas eu vou de Lucas Veríssimo porque o Tite. Eu não duvido do Tite pra isso. No meio-campo. No meio-campo. A gente vai ter Casemiro, óbvio. Casemiro.
Fabinho. Fabinho. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Que tá jogando muito no Newcastle, diga-se de passagem. Paquetá. Lucas Paquetá. Fred. Tite adora o Fred. Acho que não tem muita opção, então o Fred é válido. E Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. É, é isso aí. Poucos meias, poucos meias. Agora atacantes. Atacantes. Ó, Neymar. Vini Júnior. Vini Malvadeza. Vini Júnior. Rafinha. Rafinha tá muito mal no Barcelona, mas o Tite vai levar ele porque ele joga bem na seleção. Já vou começar aqui, já vou soltar a bala agora. Pedro. Ó, Rodrigo. Raio. Rodrigo. 1, 2, 3, 4. Ó, já foram 5. Rodrigo. Depois do Rodrigo a gente tem... Quem mais mesmo? Dá um branco na mente, cara, que é impressionante. A gente já convocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Faltam 5 jogadores. Ó, depois Rodrigo. Quebrar a cabeça aqui. Richarlison, esqueci do Richarlison. Richarlison. Cara, o Tite tem que levar o Martinelli, cara. Não tem como. O Tite precisava levar o Gabriel Martinelli. Talvez ele leve. Eu vou botar o Gabriel Martinelli porque eu tô confiante que o Gabriel Martinelli vai, porque eu gosto do Gabriel Martinelli. Eu sempre gostei do futebol dele. Eu acho muito bom. É um garoto muito simples e que eu gosto muito do futebol dele. Martinelli. Cara, o Tite vai levar o Daniel Alves. Tô. Dani Alves. Talvez ele não leve, mas eu vou botar o Daniel Alves aqui pra desencargo de consciência. Faltou alguém. Acho que falta 2 jogadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Falta 2 jogadores ainda. A gente tem Gabigol, ou Lil Gabi, né? Que até hoje não sabe rimar pescoço. E só por isso deveria ficar em dúvida pra Copa, tá? O Tite podia falar com ele assim, ó, você vai pra Copa, mas você tem que rimar achar alguma coisa que rime com pescoço, pra depois você ir. E por último, a última vaga, Neymar, Vini Júnior, Rafinha, Pedro, Rodrigo, Richarlison, Martinelli, Gabigol. E ele vai meter mais um zagueiro, será? Meteu o Bremer aqui, foda-se. Eu acho que eu tô errado, alguns que eu tô errado, mas ele vai meter 5 zagueiros. É sempre bom ter zagueiro a mais e o Tite adora zagueiro, né? Agora eu vou ver qual é a lista da seleção. Pera aí. Esqueci de um. Pode tirar aqui um jogador da lista, calma. Eu nem olhei ainda. Eu tava abrindo o celular, destravei o celular e lembrei de um cara. Eu vou tirar o Bremer. Nada de Bremer. E é Anthony.
porque o Antony joga muita bola. Tá jogando muito. Olha, pelo que eu já vi, parece que o Gabriel Martinelli foi, hein? Deixa eu ver aqui. Convocação do Tite, vamos lá. Convocação vem com Alisson, Ederson e o Everton, todos os três acertadíssimos. Nas laterais, Alexandre, Alex Telles. Ele foi de Alex Telles, não foi de Renan Lodge. Ele gostava do Renan Lodge, mas ele foi de Alex Telles. Renan Lodge errado, é Alex Telles. Alex Telles. Mesmo emprestado pro Sevilha, Alex Telles foi convocado. Tá jogando bem no Sevilha. Convocado, tá jogando bem. O Acunha não é um parceiro bem meia boca pra lateral mesmo, então eu falei, Dani Alves e Dani. Falei que ele ia levar o Dani Alves. Eu falei, botei o Daniel Alves aqui de última hora. Ele vai levar o Dani Alves também. Cara louco, cara louco. Desculpa, Tite, mas isso é loucura. Levar o Dani Alves é loucura, tá? Levar o Daniel Alves é loucura. E eu errei uma outra coisa. Eu troquei o Veríssimo pelo Bremer. Então, na verdade, o Bremer pelo Veríssimo. E ele levou o Bremer, não o Veríssimo. Então, Bremer vai pra Copa e o Veríssimo não. Militão, Thiago Silva e Marquinhos. 4 zagueiros. Acertei. Acertei 3 dos 4. No meio campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá. Acertei todos. Isso aí gabaritei isso aí. E no ataque, eu acho que eu acertei todos também. Não, porque eu errei um. Anthony. Ah, eu esqueci do Gabriel Jesus. Fui burro, esqueci do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus estava jogando muito, eu bobeei. Já que tava escrito Gabi, vou botar o Gabriel Jesus. Não acertei o Gabriel Jesus, mas aí, ó. Anthony acertei. Martinelli. Graças a Deus o Tite me ouviu. Ele me ouviu pra convocar o Martinelli. Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha. Quem mais? Neymar, óbvio. E o Pedro. Graças também levou o Pedro, né? E Gabriel Jesus foi um dos poucos que eu errei. Bom, no final, dos 26 convocados, eu errei 1, 2, 3. Eu errei 3 jogadores da convocação. Minha análise sobre isso é o seguinte: goleiros, não tem outro, não tem outro. Falam de Cássio, de outros goleiros, mas o, o melhor é o Everton para levar de terceiro goleiro. Não vai ser usado, então tanto faz também. Se o Tite levasse a mãe dele para ser terceira goleira, não teria problema nenhum, porque o goleiro não vai jogar, o terceiro goleiro nunca joga mesmo, então pode ficar de boa. Na defesa, não concordo com Daniel Alves. Daniel Alves já acabou o tempo dele, não jogou nada no Pumas. Ai, nossa, os olheiros do Tite ficaram impressionados com o que ele jogou no Barça B. Barça B é o meu saco, pô. Tá de sacanagem. O cara tem 39 anos. Se o cara não jogar bem no Barça B, ele não pode jogar em lugar nenhum, pô. Danilo tá certo. É o que tem pra lateral direito, é o que tem. Alexandre tá certo também. Alexandre é uma boa pra lateral, não tem nenhum problema. É o melhorzinho da posição. Mesmo eu não gostando tanto, assim, eu já gostei mais do Alexandre no passado, mas hoje em dia eu não agrado muito. O futebol dele meio que decaiu, ficou ali na média. Ele já foi um pouquinho mais alto, aí depois ele decaiu e ficou aqui, ó. Hoje em dia ele tá aqui na média, tá. Mas beleza, lateral rola, vai. Deixa lá. E ele trocar, em vez de levar o Renan Lodge e levar o Alex Telles, eu gostei disso. Gostei. Prefiro o Alex Telles. Eu falei que eu preferi o Alex Telles. E o Tite fez o quê? Convocou o Alex Telles em vez do Renan Lodge. Eu achei isso muito bom, muito melhor do que levar o Renan Lodge, que é reserva no Nottingham Forest da segunda, que é um time que tá brigando para não cair na Premier League. Então, para que é reserva num time que tá brigando para não cair, não tem como. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva e Militão era carimbado, figurinha carimbada pra Copa, beleza.
Veríssimo, ele levar o Bremer em vez do Veríssimo, eu gostei. Eu preferia ainda o Gabriel Magalhães. Eu preferia que ele levasse o Gabriel Magalhães ao Bremer. Eu acho que a segunda opção do Tite não seria nem o Gabriel Magalhães. A segunda opção do Tite, se o Bremer não fosse, seria o Lucas Veríssimo. E eu acho isso um absurdo, porque o Lucas Veríssimo não joga. Comparado ao Gabriel Magalhães, o Lucas Veríssimo não joga nada. Porque o Lucas Veríssimo joga no Porto. No Porto não. No Benfica. E o Gabriel Magalhães joga no Arsenal, líder da Premier League. Então, né? É a minha opinião. E o Bremer tá na Juventus que tá toda desmiolada. A Juventus tá toda bagunçada. E cê sabe como a Juventus tá uma bagunça. No meio campo, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá, Fred e Everton Ribeiro. Não tenho nada a comentar sobre isso. Todos os jogadores aqui são... É um meio campo que o Brasil não tem gente melhor. O Brasil tem muito jogador mais de meia central para volante. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, o próprio Paquetá, ele joga até de meia atacante, mas ele faz muita função de um meia central ali que recebe a bola do meio e faz a ligação com o ataque. Então ele não é tão meia atacante assim, o Paquetá. O Fred é também um jogador mais segundo volante ali, faz a bola correr, ele não é muito de avançar muito, então é nessa pegada. E o Everton Ribeiro é o craque aqui, na minha opinião, ele é o craque do meio campo. Quando eu falo craque, não é porque o Casemiro é ruim, o Fabinho não é craque, nada disso. É que ele é o craque ele é o cara que tem o drible, tem a jogada individual. Ele é o cara que desses jogadores aqui que tem a jogada individual. O Bruno Guimarães é o cara mais do passe, que eu adoro o Bruno Guimarães. Tem um desarme muito bom, tem um passe muito bom. O Bruno Guimarães, ele salva... Vamos pegar aqui o seguinte. Eu não estou comparando, mas ele tem o estilo do Kanté, que é um jogador que roda muito o campo e tira muito a bola, tem muito desarme. Ele não é um cara muita força física, ele não tem tanto físico, ele não é alto, mas ele desarma muito bem, ele tem um passe muito bom. Então o Bruno Guimarães também é outro jogador que eu gosto muito e ele tinha que ser titular junto com o Casemiro. Tinha que ser Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá. Não podia, eu acho que o Bruno Guimarães tinha que ser titular e não o Fred. No ataque, Neymar, óbvio, tá jogando muito. E mesmo se ele não estivesse jogando, é o Neymar, não tem como não levar o Neymar. Vinícius Júnior tá jogando muita bola, não tem como não colocar o Vinícius Júnior na lista. Rafinha, tem que levar o Rafinha? Tem que levar o Rafinha. Só que o Rafinha não tá bem. O Rafinha, ele tá jogando... Ele nem tá jogando direito, não. O problema não é nem que ele tá jogando mal no Barcelona, é que ele nem tá jogando. O problema é esse. Ele entra pouco nos jogos, ele começou de titular, mas depois virou reserva e não consegue a posição de volta. E o Xavi não fala que é opção tática, é bagunça lá. O Barcelona tá uma bagunça. Mas o Rafinha, beleza. Pedro, não tinha como não levar o Pedro, artilheiro da Libertadores, fazendo gol de tudo quanto é jeito no Flamengo, não tem como não levar o Pedro. É Pedro na cabeça e Pedro na escalação de titular. Pra mim, o Pedro tinha que, dependendo do jogo. Porque, por exemplo, um jogo entre Brasil e França, Pedro no banco. Você bota jogadores que tem mais casco. Você bota Neymar, você bota Vini Júnior, você bota o Richarlison. E aí, num eventual jogo assim, dependendo do quanto tiver o jogo, aí você coloca o Pedro, mas num jogo Brasil e França você não começa com o Pedro, mas num jogo Brasil e Camarões, igual vai ter, você começa com o Pedro, porque o Camarões vai vir mais fechado, vai vir com uma linha de defesa mais compacta, e o Pedro é o cara da parede, vai abrir a capa do Batman e fazer o pivô ali, bola na área, cara alto, é um centroavante fixo para jogos assim, contra seleções que jogam mais fechadas. Acho que nem é o caso dele jogar contra a Sérvia e Suíça, porque a Sérvia e Suíça não vão jogar tão fechadas. Elas vão vir confiantes porque a Sérvia
passou num grupo que tinha Portugal, passou em primeiro no grupo da eliminatória que tinha Portugal, e tem atacantes muito bons, então eles vão focar muito em mandar a bola para os atacantes. Tem o Kostic, que é muito bom jogador. E, e a Suíça, ela é uma seleção que não tem talentos individuais assim, por exemplo, igual a Sérvia, que tem Vlahovic e Mitrovic, e o Kostic também, porque as pessoas sempre falam do Mitrovic e do Vlahovic, mas esquecem do Kostic, que joga muita bola. E o Kostic está na Juventus hoje em dia. A Juventus está toda bagunçada, mas o Kostic ainda é muito bom. Então tem que ficar de olho nisso também. Rodrigo, não tem também o que falar. O Rodrigo é a mesma coisa do Vinícius Júnior. Tem que levar, os dois juntos estão jogando muito lá no Real Madrid, então tem que levar. Richarlison ainda está um pouco machucado, mas vai se recuperar até a Copa, então deve ir. Ele tem que ir, e principalmente ele tem que ir como titular da posição. Neymar, Vini Júnior e Richarlison. Se o Tite, dependendo da formação do Tite, um 4-4-3, aí bota o Richarlison na centralizado. Provavelmente ele vai recuar o Neymar para jogar como um meia ali, para fazer uma função mais de distribuição, já que o Neymar ele é craque e pode jogar em qualquer lugar disso aí. Então, mas aí é Richarlison na frente, não o Pedro. Pedro tem que ser reserva imediato do Richarlison. Martinelli, sempre falei, adoro o futebol do Martinelli. Tinha que levar o Martinelli. Obrigado, Tite, por levar o Martinelli, porque o Martinelli joga muita bola. O Martinelli é craque. Craque de bola. Martinelli joga muita bola e merecia sim a convocação para a seleção e para essa Copa, principalmente. Jogou muito, tá jogando muito no Arsenal, que o Arsenal, num geral, está jogando muita bola. E Martinelli e Gabriel Jesus são um dos pilares do ataque, né? Martinelli é titular absoluto do Arsenal. Outra questão, né? Porque tem jogadores aqui que são reservas, né? Como Rafinha, num Barcelona que nem tem muita coisa a oferecer, né? No ataque, não é lá essas coisas pra ponta. Tanto que o técnico tava colocando o Pedri pra jogar de ponta. O Xavi tava botando o Pedro para jogar de ponta. Contra o Bayern foi assim. Foi ridículo aquele jogo. Não deu certo. E Gabriel Jesus também. O Gabriel Jesus é o líder do ataque do Arsenal. Não tá fazendo gol? Não tá fazendo gol. Faz 8 jogos já que não faz gol. Mas ele distribui assistência. Ele roda o jogo. Ele faz o jogo acontecer pro Arsenal no ataque. E é isso que é importante também. Não é só gol que é importante no futebol. Não é só fazer gol, na verdade, que não é importante que é importante no futebol. A construção da jogada até o gol é tão importante quanto. O De Bruyne é tão importante quanto o Haaland. Porque se não tiver o De Bruyne para dar o passo pro Haaland, o Haaland não faz gol. E por último, Antony. O Antony, eu tenho uma certa birra com o Antony. Porque eu acho ele um bom jogador. Sim, claro que eu acho. Porque se ele não fosse um bom jogador, ele não estava no Manchester United. Mas ele tem uma certa inconstância. Ele faz os gols dele ali, ele fez alguns gols já no Manchester United, tá jogando bem no Manchester United, mas ele ele tem uma inconstância e ele tem uns dribles, porque o Neymar, os dribles do Neymar, a maioria pelo menos, é drible, não é firula. Ele pega a bola, faz o movimento e dribla o jogador, por exemplo. Dá uma lambreta, faz elástico, toca por baixo das pernas, dá calcanhar, passa de calcanhar pro companheiro. O Anthony não, ele pega a bola, tá sozinho, em vez dele procurar a melhor opção, o que ele faz? Ele pega a bola, domina ela e começa a dar um giro 360 com ela no pé. O que não muda em nada no jogo, o que só faz o adversário ficar com mais raiva dele, fazendo com que, consequentemente, ele possa sofrer uma lesão por uma porrada de um adversário. Eu não acho que seja certo isso, mas o adversário que tá batendo nele não tá nem aí pra isso. Então, e, e essa jogada não muda em nada, porque a jogada muda porque dá tempo do outro jogador se infiltrar, os outros jogadores vão ficar
Não tem o que. Essa jogada que ele fez não muda em nada o jogo. E é isso, esse é o meu problema com o Anthony. Se ele pegar a bola, sair driblando, for driblar, pegar, canetar um cara e dar o passe, beleza. Agora, dominar a bola, dar um giro 360 sozinho e depois dar um passe errado, aí não tem como. Aí eu não posso defender uma jogada dessa. Eu sou a favor do futebol bonito, mas eu sou a favor do futebol que vá pra cima pra fazer gol. Se eu fosse torcedor do United, eu ia ficar puto se um cara do meu time pegasse a bola no meio campo, começasse a girar que nem um retardado e depois tocasse errado. Então, essa é a questão que eu bato na tecla aqui. Então é isso. Essa é a convocação da seleção. Achei interessante, é uma boa convocação. Acho que é melhor do que a última Copa, muito melhor. O ataque da última Copa era péssimo, mas o ataque da última Copa também já não tinha Vinícius Júnior, não tinha o Rodrigo, não tinha. Quem mais que não tinha? Não tinha o Martinelli, não tinha o Anthony, não tinha. Acho que também não tinha o Richarlison. Então, é, jogadores que ficaram de fora também, né? Eu falei do zagueiro que ficou de fora, o Gabriel Magalhães. Mas um jogador que ficou de. Dois jogadores ficaram de fora também. E as pessoas devem reclamar um pouquinho. O Gabigol, que na minha opinião não tem espaço aqui. Nesse ataque aqui não tem espaço. Porque o Pedro já faz a função que o Gabigol faz. O Gabigol tem velocidade, o Gabigol faz algumas coisas diferentes do Pedro, sim. O Pedro não e o Gabigol não jogam exatamente da mesma maneira. Mas o que o Gabigol tem, você encontra em todos esses outros, não junto, né, mas você encontra em todos esses outros jogadores, né? Você precisa de força física, você tem o Pedro. Você precisa de finalização, você tem o Pedro, você tem o Neymar, você tem o Vinícius Júnior agora que está melhor na finalização, você tem o Richarlison. Você quer drible, você tem o Martinelli, você tem o Anthony, você tem o Neymar, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo. Quer velocidade, tem o Rodrigo, tem o Rafinha, tem o Vinícius Júnior, tem o Neymar. Então, tudo que você precisar falar, o Gabigol tem isso, você vai achar em algum jogador do ataque da seleção. E eu acho que é por isso que o Gabigol não merece entrar nessa lista agora. E o outro jogador que falaram muito. Não, que nem merecia menção honrosa aqui. Eu sinto muito, eu tenho total respeito pela pessoa Rodinei. Cara super gente boa, parece ser super gentil e tudo, super maneiro, engraçado, mas Rodinei na seleção é nível muralha na seleção. Não tem como. O Rodinei não tem nível para jogar na seleção brasileira. O Rodinei tem não, o Rodinei não tem nível para jogar em 25 das 32 seleções da Copa. Rodinei jogaria no Catar, no, na Arábia Saudita, mas é, é muito complicado. Seria um absurdo o Rodinei na Copa. Eu acho que seria o maior absurdo, a convocação mais absurda da história das Copas. Rodinei na Copa. Seria mais do que Jô, Bernard. Não tem como. O Rodinei não tem como. Desculpa, Rodinei, mas não tem como o Rodinei. E não teria como o Rodinei ir pra Copa. É a minha única ressalva que eu tenho pra falar aqui. Então é isso. É a lista do Tite, eu gostei, achei bem interessante. E eu espero que o Brasil vá bem na Copa, que ganhe a Copa também. Eu nunca fui muito de torcer pro Brasil, mas nessa Copa eu tô torcendo mais pro Brasil porque eu sou fã do Tite. Eu gosto que o Tite é muito inteligente, é um cara que entende muito de futebol e eu acho que é importante a gente torcer para nossa seleção, mesmo que a gente não goste muito. Eu nunca gostei muito, eu nunca fui muito próximo da seleção brasileira. Então, ter essa proximidade agora seria muito bom para mim. Torcer para uma seleção na Copa, para ganhar a Copa, porque em 2018 eu
sempre fui muito fã da Itália. Então eu sou um torcedor da seleção italiana. Mas desde que eu comecei a torcer para a Itália, que foi em 2010, a Itália nunca mais nem passou da fase de grupos e 2018, 2022 nem chegou na Copa. Então, eu acho que se eu falasse isso para as pessoas nem iam querer que eu fosse torcedor da seleção brasileira, né? Porque você vê o nível de azar que eu tenho. Mas é isso. Então, muito obrigado e até mais.